Enquanto a gente vai recebendo as pessoas, sejam muito bem-vindos, né? Vou ler alguns relatos dos pais que enviaram pra gente na homenagem que a gente fez do Dia dos Pais. Então vou ler alguns relatos dos pais que contaram sobre a sua própria vivência do que é o sentido de ser pai. Então Felipe, ele fala pra gente: dar a última mordida do seu sanduíche, trocar o sorvete porque ele achou o seu mais gostoso, assistir desenho animado ao invés do jornal, dar bronca e querer abraçar para confortar, parar a reunião para responder se o desenho que ele fez ficou bonito, dormir apertado na cama dividida, vibrar quando ele gosta da mesma música que você, ensinar, aprender e ser recompensado todos os dias, sentir dor junto, acalmar o medo, ser o super-herói, abrir mão sem arrependimento por um sorriso em troca. Não é utopia, é ser pai. Vou ler outro relato aqui, do Júlio. Difícil transformar em palavras todo um sentimento que inunda o meu viver. Ter um filho é muito diferente de ser pai. Voltar a aprender com Fê a alegria de brincar, valorizar o sorriso, o beijo, o abraço forte, forte. Ouvir: papai, acabei, vem me limpar, é tão gostoso. Sem dúvida alguma, o amor mais sincero e verdadeiro que senti. Chegar cansado do trabalho, estar preocupado com o amanhã e receber a vitamina do olhar, do beijo, do abraço e ouvir: eu te amo. Me reenergiza para fazer algo melhor por ele e por mim. Obrigado, Fê, por você ser o meu filho e ter me dado o presente de ser o seu pai. Preparamos algumas aqui para ir falando dos relatos para quem está chegando, que os pais fizeram sobre a sua experiência de ser pai e nós homenageamos no Dia dos Pais. O Leonardo: ser pai é aprender a amar alguém como você jamais amou na vida. É se dedicar a alguém como jamais você se dedicou. É a melhor responsabilidade do mundo. E o Hermelino: fala-se do amor de mãe. É imenso mesmo, é a fonte de tudo. Mas um pai sabe o tamanho do seu amor pelos filhos. Mamães queridas, fiquem ligadas. A gente tem o pai que vocês permitem que a gente tenha. Ó, um recadinho aí. E vou trazer também o relato, né? Nossa, da Suma Uma, vamos trazer o relato do Guilherme. Assim: ser pai é abrir mão de mim para ser nós. Exemplo de dedicação, compromisso e amor. Presente transformador para sempre. Agora vou apresentar então o Suma Uma. Eu e algumas amigas, né, a Carol, a Manu, a Simone, nos unimos no mesmo propósito: ser um grupo de apoio a famílias, com um olhar voltado à infância. A infância que está em nós adultos e nas crianças, né? E hoje a gente passa por um momento de transformação, onde a gente está repensando os nossos papéis, em ser mãe, ser pai. E hoje eu tô aqui sim, ó, tô recebendo o recado que caiu. Vocês caíram? Eu caí para vocês? Não sei. Mas enfim, estamos repensando os nossos papéis e hoje a gente chama um convidado especial, o Guilherme Canto. Ele, que é professor,
artista, fundador da Live do Roco Louco, pai do Miguel e do Francisco, e que nos inspira em nossa criatividade, em nossa expressão. Vou chamar ele para participar, para falar desse tema tão importante que é ser pai. Cadê você, Guilherme? Tá aqui, rapaz. Estamos aguardando agora, Guilherme. Tô aqui, Oh, gostou do jeito cheguei. que eu comecei aqui? Gostei, foi ótimo, arrasou. Começou com a câmera virada. Isso já mostrou que a gente tá quebrando os paradigmas. Ser pai é isso aí, é improvisar o tempo todo. Ser mãe também. E apresentar live também, não é? Também. E o fone de ouvido que liga a música. Eu Eu falei, é porque vi, é o Guilherme. Tinha que ter entendeu? Eu música. já tava querendo chegar dançando, mas aí. Mas calma, que a gente vai mudando. É um momento de pausa de live do Roco Louco. Então, isso significa que eu não vou entrar dançando, né? Fiquei Mas a pensando dança como tá na seria gente. isso para É você. verdade. Pois é, eu também fiquei pensando. Na verdade, não, eu não fiquei pensando muito, eu tô sentindo, porque assim, à medida em que você. Logo no começo, quando você, enfim, começou a contar os relatos, primeiro eu achei muito bons os relatos, me diverti, ri, algumas eu me identifiquei, outros eu falei, gente, será mesmo? Então eu fiquei num misto de me identificar e ao mesmo tempo não me identificar com algumas coisas. Porém, eu já foi me dando um nervosismo, porque eu nunca passei por nesse lugar que eu estou agora. Eu estou sempre no lugar que você está, né? Não é? Lançando as questões, jogando na parede. Agora sou eu que vou ser o alvo. Agora é você. Falar da paternidade, né? Pois é, Mas é muito interessante, né? Porque você traz muito. algo que é cada sujeito é um sujeito, cada um vai viver essa experiência de ser pai do seu jeito, com a sua história, né? Sim, sim, sim. É por isso, super. E é por isso que eu, inclusive, quando você estava contando dos depoimentos, horas eu ri, horas eu me identifiquei, horas nem tanto, porque é tão único esse lugar, né? Eu acho que você tem essa experiência, obviamente, como mãe. E lógico que tem as suas diferenças, até o Hermelino comentou, e fica o toque aí, que a gente também é muito importante. Mas justamente ser pai também tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, e com certeza o que eu falar, eu não sou dono de razão nenhuma, e acho que vocês sabem disso, e acho que é isso que vocês esperam. A minha sinceridade, a minha partilha, né, sensível daquilo que eu sinto, e é para isso que eu estou aqui, para a gente dividir um pouco essa experiência. Vamos lá, a hora que Muito você legal. quiser me falar, tamo E junto. você traz um sentido que é muito importante do Suma Uma, que é o diálogo entre as experiências, ou seja, não tem uma experiência certa, né? Isso. Todos nós somos sujeitos históricos, somos sujeitos que atuamos no mundo e que fazemos, né, as nossas relações e nos construímos. Então, e dialogar sobre isso ajuda também cada um a olhar de outras e com outras perspectivas, né? Com outros Sim, olhares. sim. E isso é Então, muito importante, né? Porque muitas vezes o lugar do pai é julgado, não só o lugar dele, né? O lugar de todas as, enfim, as situações da vida. Mas como a gente está falando de pai, é julgado como tem que ser assim, ou algumas pessoas colocam nesse lugar. Ou então o pai que não é assim, não é pai. Enfim, eu acho que é legal. Primeiro eu parabenizo o projeto do Suma Uma, que é um projeto super bonito, né? Que eu acredito, que eu gosto, que eu acho que vocês têm, enfim, vão voar com esse projeto. Já estão, né? Mas vão voar muito com esse projeto. oh, Admiro. É isso aí. Vamos para cima. vamos para cima. E esse lance do diálogo, da troca, da gente aprender junto, enfim, da gente sempre se ressignificar, a gente está sempre em construção, me interessa também muito, porque eu acho que faz parte do nosso processo, então, enquanto ser humano, mas também enquanto professor, pai, enfim, aí artista, né? Enfim, tudo Sim, isso está muito em diálogo para mim. sim, sim. Legal. Então, ó, vamos lá, né? Vamos falando de sentimento.
A gente queria saber, né, como que foi antes de estar, né, gestando, se você desejou ser pai, se foi algo, né, planejado ou de repente aconteceu, como foi isso para você? Tá. É, eu tenho uma trajetória de uma família super tradicional, né? Que tem uma família que todo mundo tem uma expectativa de querer que os filhos casem, que tenham filhos, e por aí vai aquela história bem, né, correta, vamos dizer assim. E eu sempre me questionei um pouco sobre isso e pensava, gente, será que de fato eu quero isso? Né? Porque eu sempre tive esse lado de enfrentamento, ainda mais quando jovem, né? De ser um artista, de pensar diferente, de querer fazer outras histórias. Mas eu fui percebendo que isso era uma coisa que mais me julgavam, da minha própria família, não por mal, mas o Guilherme não vai ter filho, o Guilherme não vai casar, ele é muito louco, ele tem outro perfil, tinha uma coisa meio assim, né? Porém, muito engraçado, apesar de eu ter todo, de eu ser vanguardista com uma série de coisas, eu acho que ser pai também tá nesse lugar. É muito diferente, é muito arrojado. Não são só pessoas tradicionais. Eu fui percebendo isso que eu desejava ter filhos, que eu desejava construir uma família. E aí eu fui trilhando a minha história. Então, depois que eu casei, enfim, namorei, casei e tudo mais, eu fiquei com. Poderia ter sido antes também, mas eu fiz uma trajetória linear, vamos dizer assim, que eu achei que foi bom também. E aí, em determinado momento do nosso casamento, a gente ficou com um misto de desejos, hora de um, hora de outro. Ah, queremos ter filho. Ah, não quero. A gente ficava nesse misto, que eu acho que até hoje a gente. Eu costumo dizer que a minha relação é forte, mas é brincando também. É de amor e ódio em ser pai. Porque é como ser professor também, né? É aquela coisa, nossa, tem horas que eu amo, amo. Mas tem horas que, pelo amor de Deus. Mas antes disso tudo eu não sabia, né? Então eu Não. tinha esse desejo, mas já tinha um misto de será? Então Aham. eu e a Maria, a gente tinha esse misto de será que a gente quer? Será que a gente... Mas a gente sempre. Quando a gente decidiu juntos que a gente queria, quando rolou a sintonia e falou, não, a gente quer mesmo. Foi na hora, na primeira, nos dois filhos, viu? Uma loucura. Já A tava. gente é Ah, é um pros potência dois? nos dois. Foi assim, quando a gente falava um queria e o outro não queria, a gente não tinha mesmo, não rolava. Foi muito louco isso. Não é dizer, foi no momento que ela quis. Quando a gente definiu, a gente acha vamos tentar. Puta, não deu nem tempo de dizer, será mesmo? Ah, será? Foi. Foi. Já decidiu, agora vai, né? Então E é teve esse interessante, né? planejamento, né? Porque, bom, a maioria das pessoas não fala muito das dores, né? Falam mais das alegrias. Mas quando falam das dores, eu acho que a gente não processa quando não tem filho. Não É sabe o que verdade. é, porque É não viveu a verdade. experiência, né? Então não sabe quais são os desafios, enfim. Então é muito interessante isso, e você trazer, porque assim, tem muitas alegrias, mas também não é um mar de rosas, né? Tem muitos Não. Tem desafios, bastante enfim. espinho aí, né? É como a vida, né? Sim, sim, Como a sim. Como a vida. vida. É fluida com a vida, é isso aí. Mas assim, só para. Eu acho que eu já respondi, mas tem então esse planejamento, teve esse planejamento. Eu acho que desde cedo, desde criança, de desejar, mas sempre teve esse misto de quero e não quero. Sim, Mas quando teve um encontro com a mãe e que a gente de fato decidiu, a coisa vingou. a Então é coisa isso aí. vingou, né? É um Então foi, desejo foi duplo. partiu do desejo, né? Que também Isso. isso partiu do desejo. E a gente fala muito, né, da gestação da mulher, que ela vive as transformações, que ela está se preparando, enfim. Como foi para você a sua gestação? Ai, a minha gestação foi muito intensa também, assim. Eu sou canceriano, né? Eu sou bem intenso, sou bem dramático. E aí, assim, eu vivi isso muito junto. Eu gostei de viver esse momento. Cada, né? É claro que não é, assim, lógico que não é igual, mas até porque ela tem o bebê dentro, né? A mulher tá com ele ali. Acho que os mistos de sensações
na gestação são muito intensos, né? Mas eu pude acompanhar muito isso, né? E eu fazia questão de vivenciar junto todos os ultrassons, de fazer é, é, esse acompanhamento não só médico, mas diário, de tentar conversar com o bebê, de fazer carinho, de estar junto, né? Então, assim, foi uma aproximação também para nós, especialmente na primeira gestação. Teve uma certa diferença da primeira para a segunda. Acho que teve mais essa intensidade, de uma maneira mais. Ai, é o primeiro filho. Então tem um romantismo que também foi muito gostoso de ter vivido, que já no segundo já foi mais prático. Mas. Então foi muito gostoso ter vivido tudo isso e assim os mistos de sensação. Porém, eu acho que eu, no caso, e junto com a Maria, mas vivi uma coisa diferente da gestação, porque quando a gente. O Miguel estava com 19 semanas. Oi? Ah, Ah, não. oi! Não, tô aqui, né? Voltou, voltou. Tá aqui, tá É. aqui. Deu uma Oi, oi. paradinha. Eu cheguei a sair. Apareceu um negócio. Ah, então tá bom. Não, apareceu uma mensagem pra mim aqui. Nunca tinha acontecido isso Ainda bem antes, que não é mas. comigo, né? Porque eu já E passei pela minha gafe. Ainda bem. você tá dizendo que eu tô dando gafe, é isso? Você me respeite, viu, Não Andréia? eu, com a Eu tô câmera. brincando. Eu tô brincando, Ah, Andréia. câmera, essas coisas da internet, né? Que daí a gente Internet. joga pro outro. Joga, joga pra internet, Joga joga pros ares. Porque esse mundo virtual é meio louco, né? Bom, mas enfim, com 19 semanas de gestação, a gente descobriu que o Miguel tinha uma questão, né? Então isso nos levou, nos aproximou, nos transformou, e aí, enfim, essa gestação eu vi, parece que ele estava dentro de mim. Então foi muito intenso também isso. Então, sim, acho que vivi de uma forma muito intensa junto, mas como pai, ali fora, mas sempre tentando, né? Enfim, é isso. E principalmente acho que o primeiro, né? Ah, só uma coisa, a Simone falou, a Simone que faz parte do Suma Uma, né? Sim, Tá uma querida. falando, muito bom esse relato, tão verdadeiro. Tá adorando. Que bom. Mas eu acho que o filho traz, né? Primeiro filho, uma onda de mistério, né? Sim, E a super, porque é muito gente novo tudo. é tudo muito novo e às vezes a nossa cabeça, né, mesmo não estando, vai fantasiando como será esse Sim. bebê, né? E se cria naturalmente uma expectativa, né, Andréia? Cria. Independente do que a gente vai viver, a gente sempre pensa, ai, o bebê vai chegar, vai ser assim. Mesmo o parto, a gente queria um parto humanizado, queria. Enfim, tudo isso foi se transformando porque não deu para ser nada disso. Então é muito legal que a gente vai improvisando, né? E vai se reinventando durante todo esse tempo. É muito Sim, interessante. sim, muito interessante. Bom, vou para a próxima pergunta, né? Então, como você se sentiu quando seu filho nasceu, aquele momento do nascimento, né? Que você recebe o seu bebê. Ah, O que você que sentiu? delícia. Ai, é um misto também, porque assim, é um misto de muito amor, de muita expectativa, de meu Deus do céu, né? É a maior maravilha do mundo, e de fato é. Mas também teve esse misto, no meu caso especial, de o meu filho ter que nascer e ter que passar por um processo cirúrgico. Então, isso, depois de 12 horas, e eu já sabia. Então, tinha um misto de medo também. Porém, foi muito maior o amor. Assim. O medo eu falo agora, eu trago isso. Claro que isso passou por mim, enfim. Mas eu acho que é vida, né? É uma vida que transborda, é um amor que nos enche. Então, aquele momento foi assim inenarrável mesmo, assim. Não sei nem como dizer, porque é transbordante de vida. Sim. E já teve, né, um desafio aí, né? Que vocês Sim, gastaram e já já chega com o a, desafio. Assim, a para vida largar. se fazendo presente lá para Sim, cutucar, sim. Como diz o meu pai, para largar a mão de ser besta. Eu adoro falar né? isso. Então, Ver já da para você onde. largar a mão, você não quer ser pai? Agora vai ver o que é bom. É uma aprovação, né? E imagino que com o segundo foi também diferente.
como você falou no... Super, super diferente, porque já teve uma gestação diferente, né? Já teve uma coisa de... A gente já sabe como que é, e assim, a coisa vai... É de uma forma mais leve, né? Não que não tenha o mesmo amor, óbvio que tem, né? São amores diferentes, mas são tão intensos quanto. Mas tem uma, né? É um outro caminhar. Para mim foi um outro movimento, assim, porque a gente já sabia como. Não é que como vai ser, porque na verdade a gente nem esperava que fosse igual ao Miguel, e de fato nem foi. Porque a gente já ficou com medo também. Meu Deus do céu, será que tem alguma questão? Será que isso vai gerar algum problema pra gente? Como que vai ser? Meu Deus, mais um filho. Porém, teve essa história de ser mais leve, porque não só porque passou sem tudo isso, mas porque é segunda, é mais prático. Isso, de fato, pra gente, as pessoas falam disso e pra gente foi mais prático. Pelo menos a gestação, tá? Depois a gente pode entrar em outros caminhos aí. Porque daí vocês viveram outras situações completamente Isso. diferentes, né? Depois nasceu a bomba, né? Então vamos lá. Tô brincando, E Francisco aí, tá. lindo. Depois que nasce, vem então o inesperado. Isso, é isso O aí. E aí inesperado. pode vir, E né? Como como é foi viver esse inesperado? foi muito interessante, porque o Francisco é muito diferente. O Miguel era muito quietinho, ele tinha um perfil mais. Hoje ele não é, mas por isso que eu ainda acredito que as coisas podem se transformar, porque o Miguel também se transformou. Mas o Francisco, ele nasceu em movimento. Ele é um cara do. Ele é o cara do 2020, quer dizer, ele é de 2019. Que bom, porque esse ano ninguém merece. Tô brincando. É, é. Ai, meu Deus. Esse Mas ano tá enfim, difícil. esse ano tá difícil. Vamos pular esse ano. Mas Vamos ele pular. mas de 2019. Então ele veio com tudo, ele veio com uma sede de viver. Eu acho que os dois tiveram isso. Mas ele veio com uma coisa do movimento, do corpo. Imagina, o Francisco com um mês de vida, ele já estava meio virando, assim, uma coisa muito louca, assim, que a gente não viveu isso com o Miguel. Então, isso também, gente, vamos pensar, se a criança já está virando, a criança chora bastante, a criança dorme pouco, a criança é bem hiperativa. Então tem aí um outro universo que a gente está vivendo agora. É interessante você falar isso, porque assim, então o Miguel não teve muito inesperado. E as coisas De fato, aconteciam assim, no cotidiano, fora, né? Toda a o questão Miguel já foi mais planejadinho, foi menos inesperado, até porque para ele as coisas também foram, tadinho, foram mais dentro de um protocolo. Tem que passar por uma cirurgia, tem que não sei o quê. O Miguel foi um menino mais adestradinho, ele ficou 25 dias na UTI. Quando ele chegou em casa, ele já estava, né? Enfim, ele já era um bebê acostumado a dormir, já tinha os hábitos hospitalares. Então ele já veio dentro desse lugar, né? O Francisco, como diz o Júlio aqui, puxou o artista, né? Ele já chegou querendo causar. Ele enfim, sagitariano, já chegou. Ai, que sagitariano nada, libriano. Olha, eu tô trocando signo. é. Olha lá, segundo. E Seguro, depois, Miguel. mas depois o Miguel foi trazendo todo esse lado, né? Sim, Animado sim, dele. sim. Aí ele foi se desconstruindo, vamos dizer assim, né? Ele Não foi é? criando a sua identidade, foi muito legal. E aí o Miguel foi é, e as- se lançando para o mundo, né? De um jeito muito bonito. E ainda está, e sempre estará. Eu acho que esse é o caminho para todos nós, todos os filhos, né? E me fala uma coisa, né? Você falou do nascimento, enfim, e que assim, né, os sentimentos que você teve com o nascimento. E quando você se sentiu pai, como foi? Como foi essa construção de você, de fato, se sentir, se assumir como pai? André, eu tenho uma questão muito séria com os movimentos de conversão. Sabe aquela coisa evangélica, com todo respeito? Eu me converti nesse dia, eu me transformei, encontrei Jesus. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Sabe assim? Para mim a coisa.
é meio, eu não sei, é meio bagunçado. Junto. É tudo meio junto, eu não saberia te Junto. dizer. Eu acho assim, que para mim um marco muito grande de dizer, olha, agora, tipo, meu, você é pai mesmo, a coisa pegou. Eu acho que foi quando o Miguel passou pelo primeiro processo cirúrgico dele. Aquele momento eu falei, meu, agora é para sempre. Esse filho, aquele sofrimento, aquele misto de sofrimento, de amor que eu passei com ele, e por ele, e por mim também, pela Maria, pela família, eu falei, meu, agora A experiência foi bem forte, né? Que foi daí forte. Foi uma já experiência no traumática, vamos nascimento, dizer assim, né? Para né? dizer, dessa forma que eu me transformei pai. Não foi bonito, não. Não foi, ai, eu me transformei quando ele nasceu chorando. Não. Eu acho que, para mim, teve mais a questão da responsabilidade, a questão daquele momento que você fala, meu, agora a coisa pega mesmo, Agora né? E pegou. agora pegou. Então eu acho que aí eu acho que eu venho, a brincadeira da conversão é que eu venho me transformando em pai. Eu acho que a cada dia, e eu acho que eu acho, tenho certeza, na verdade, que eu vivo errando. Mas nesse processo de errar e acerto é o encontro. Eu acho que tem muito a ver com a educação também, né? Com o processo da educação, a gente vive esse até a gente chegar num caminho, né? E quando a gente acha que a gente chegou no caminho, parece que as coisas, enfim, Já né? mudou, né? Já mudou. Exatamente. Já mudou. Você pena tanto para chegar no caminho, quando você vê, não tá mais no Pois é. caminho. Quando a gente acha que a gente acertou, a gente fala, ai, a gente fala, E gente, que será? viagem. Será que existe acerto? Será que existe? Né? Acho que eu acho que é ruim essa coisa da gente muitas vezes, ruim, né? Quando as pessoas ficam buscando, ai, o pai tem que fazer isso, a mãe tem que. Eu acho que a gente tem que viver, claro, intensamente, com verdade, sendo muito ético com os nossos filhos, mas com a gente também, dando liberdade, mas ao mesmo tempo limites. Enfim, então eu acho que não tem essa coisa do acerto tão radical e do erro assim tão opostos. Eu acho que eles também caminham juntos, né? Sim, sim, sim. E você traz uma questão, né? A Carol também, que é do Suma Uma, falou, né? Que bonito ver isso, né? Que não tem um marco, uma coisa fechada, né? A gente às vezes está acostumado a olhar para a nossa realidade, para os papéis que a gente tem no nosso cotidiano, de uma maneira muito fechada, né? É E verdade. não, né? Nós somos seres com muitas características, habilidades, enfim. E nos relacionamos, né? É bonito de ouvir mesmo isso, esse seu relato, né? Ah, muito obrigado. Eu acho que e é muito sincero, porque é o que eu de fato eu sinto. Eu gosto de sentir isso também, né? Porque eu não sei se isso também vem de eu ser professor artista, e isso também mexer comigo, com a minha identidade. Mas eu sinto que são coisas que dialogam. Eu acredito muito no processo educativo, né? Que vocês traçam tão bem e trilham esse caminho tão bonito. Eu trago isso muito também, não como, ai, você é um professor, óbvio que não. Para os meus filhos, aliás, longe disso, né? Tem horas que eu falo, gente, eu sou um bom professor, mas eu acho que eu não sou um bom pai. Tem horas que me passa isso. Mas o inverso também acontece. Então tá tudo Também, bem. eu sou um ótimo mãe, mas não Isso, sou bom isso, isso, professor, né? isso. Então tá, entendeu? É pouco louco, é pouco louco. Isso mesmo. Né? As nossas crises, né? Mas, olha, eu não posso deixar de falar uma coisa aqui na live. Que Meu na Deus. semana lá do Dia dos Pais, quando a gente Ah, recebeu o seu relato, você já vocês ficaram sabe do que a gente assustados. vai falar. Ai, gente, será que o pessoal tá me achando muito cruel? Acho que não, vai. Lança. Não, tá te achando humano. Olha que maravilha, né? Ai, que ótimo. Você trouxe no meio do seu relato, como que é? Vou retomar aqui. Uma questão, né, de que eu fui pai e nunca mais vivi. E daí, quando a gente leu, falou: não, por favor, como, Guilherme? Vive aí! Como assim? Como assim, minha gente? Que você tá Morreu, não? louco? Você não Então, morreu assim, ainda. e a gente até conversou, né, na época. Agora, queria conversar desse sentido, porque é marcante isso, né? Sim.
Fui Na pai, nunca verdade, mais vivi. Qual é o sentido qual é o disso? sentido? Assim, foi engraçado. A gente tem uma moça que nos ajuda aqui em casa, que é uma querida, a Nice. Ela disse uma vez para mim, aqui conversando, ela adaptou uma frase que ela ouvia da mãe dela, lá do sertão da Bahia. E ela dizia o seguinte: não fui eu que. Ela falou. E aí eu transformei para a primeira pessoa, né? Não fui eu quem pari, mas depois que nasceu, eu nunca mais vivi. Por quê? Na verdade, não fui eu que pari, né? Mas é como ser. Por quê? Porque eu nunca mais vivi da mesma maneira mesmo, né? No sentido que eu abri mão, e acho que a gente também tem que cuidar muito disso. Eu tenho tomado bastante cuidado com isso e cada vez mais pensado sobre isso. Né? O quanto a gente tem que abrir mão da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos caminhos, pelos nossos filhos. Porque a gente fala muito dos filhos, né? O filho, você tem que deixar o filho voar, você tem que deixar ele é para o mundo. E nós? A gente se anula quando a gente se torna pai, né? E eu, por toda a minha intensidade, por toda a minha, né, meu compromisso, eu sou muito protetora, eu tenho esse instinto, assim, eu, em alguns momentos, eu acho que eu abri mão de muitas coisas minhas, que fazem muito parte, que são muito importantes para a gente abrir. Mas tem horas que eu me questiono também. Eu falo, gente, até que ponto eu tenho que abrir, né? Sim. Então eu fico nesse lugar que é uma brincadeira, que eu gosto da ironia, da brincadeira, da piada, você sabe disso. Então eu acho que esse lugar de trazer leveza para o pai, trazer riso é muito gostoso. Né? Porque muitas vezes fica num lugar de muita seriedade, de compromisso, que a gente tem que ser o maior exemplo. Eu não sei se eu penso tão assim. Então, mas eu não sei se eu penso tão assim, mas muitas vezes eu ajo assim também. Talvez seja um ranço familiar, seja uma coisa que é muito positiva também, de ser um exemplo, de abrir mão pelos filhos. Mas muitas vezes eu sinto que eu deixei de viver algumas experiências profissionais, mesmo pessoais, mesmo nós enquanto casal, para abrir mão por conta dos filhos. Que eu acho que de fato tem que, então vamos voltar nisso. Tem que, gente, não me joguem pedra, mas também podem jogar. Mas eu Não, acho que. Eu sei, tô brincando. Eu acho que tem esse lugar que a gente tem que ser um exemplo, que a gente tem que ser, né, uma referência, sem dúvidas, mas a gente não pode perder também a nossa essência. Né? E o lugar. A gente não vai ser só pai. Eu também sou não. Guilherme. Eu também sou profissional, eu também sou professor artista, como você mesmo apresentou. Né? Então eu preciso encontrar esses espaços e ajudar a minha esposa também a encontrar esses espaços para que nós também sejamos sujeitos e façamos a nossa história, não só enquanto casal, enquanto pai e mãe. Ah, lindo, Guilherme. E você traz, eu acho que quando você trouxe essa questão, eu me senti muito nessa reflexão que você traz, né? Do quanto a gente se larga mesmo. Quando o bebê é muito pequeno, ele precisa muito da gente. Traz muito essa sensação até, Que a né? gente fala De gente, que, né? gente, e vai ficar o tempo inteiro, vai estar aqui comigo. 20, né? Assim, mudou mesmo. Algo mudou. Algo não vai ser mais como era antes, né? E você traz também um lugar seu de poder resgatar essa mãe e de trazer esse filho para o mundo, né? Que é muito importante mesmo, né? Nessa relação da mãe, bebê e o pai. Como o pai é uma figura importante de trazer a mãe, né? Como sujeito, dar um suporte e trazê-los de volta ao mundo, né? Muito Isso. bonito isso, né? E assim, às vezes a gente pode cair numa desvalorização, né, do pai, Sim, de excluído da relação e tal, mas não, o pai é muito importante nessa sim. relação. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Bom, e você tocou no assunto que a gente agora vai falar, né? Que o homem considerado esse provedor, né, essa construção de alguém que, né, forte, do exemplo, enfim. Você trouxe um pouco essas questões, né, do quanto a gente traz da nossa vida, da nossa história, né,
dos nossos antepassados, avô, bisavô, avô, pai, enfim. E a gente vai trazendo essa nossa cultura, né? De ser verticalizado, dominador, enfim. E como eu vejo que a sua experiência, você traz, você foi ressignificando um pouco esses aspectos. Como foi? Isso, sim, sim, venho ressignificando, mas assim, deixando bem claro que é bem difícil, né? Porque eu gosto dessa palavra do ranço, né, que eu usei na anterior aí, porque a gente fica com os ranços né, das nossas, dos antepassados, da nossa história, que são. E muitas vezes as pessoas veem o ranço como uma coisa negativa, né? E nem sempre é negativo. Tem coisas muito positivas que são da nossa história e que de fato são legais e são importantes. É a gente que vai avaliar isso, é, de permanecer na nossa história. Mas sim, eu tenho sempre tentado me colocar nesse lugar de não saber, de me questionar. E será que esse, de fato, é o papel? Mas não julgando o passado, não julgando o meu pai, o meu avô. Né? Eu tento. É difícil isso também, porque muitas vezes a gente também julga, né? Julga. Julga. Mas ao mesmo tempo, eles, né, teve um processo deles também, né? Uma Sim. sociedade de construção, ou seja, a gente precisa também olhar para isso e valorizar o esforço e o empenho que eles tiveram, né? Na Sim, relação. sim, sim. E valorizar. É legal isso que você falou, porque tem mesmo que valorizar. Eu, pelo menos, penso assim. Porque muitas vezes a gente também só atira pedras porque era de outro período, porque ele é retrógrado, porque nossos avós ou pais. E eles viveram um outro período. Mas é também importante que esse pai, que esse avô, se ele assiste uma live como essa, ele também se recolocar, ele se ressignificar, ele não parar no tempo dele. Porque Sim, agora as sim. coisas também mudaram, a gente tem outros acessos, e a gente tem que entender que o mundo vai se transformando. Então, o mundo vai se transformando, a gente vai se transformando, como a Sabrina comentou aqui há pouco, a gente vai dando de papéis ao longo da vida, né? Não só Sim, sim. profissionais, mas enquanto pai também, a gente e mãe, a gente vai se ressignificando sempre, a cada dia, a gente vai descobrindo coisas, né? Caminhos, e é muito Isso. gostoso isso, né? E é Eu bom acho que isso que é o reconhecer prazer. coisas que você fala, ah, não, isso eu quero manter. E coisas que Isso. de repente você faz. Já aconteceu com você? De fazer alguma coisa e fala, ih, isso daí. E tô meu pai. Ai! Ah, mas aí a gente tem a mulher para dizer isso pra gente. Você tá igual seu pai. Mas Já tem sim, alguém que fala. já tem Opa! alguém, você não precisa nem pensar muito. Alguém Nem já precisa vem o, pensar, ó. já vem o superego aqui. Tô brincando, mas sim, é verdade. Tem esse lugar que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, será que eu não tô conscientemente? A gente fala, não, eu quero fazer isso igual ao meu pai, é muito legal e tal. Mas tem coisas que a gente até não queria e que a gente achava que não queria, mas a gente começa a fazer igual o pai. Bom, eu vou dar um exemplo bem banal agora. O Miguel tá dando, de vez em quando, tá dando showzinho agora para comer. Coisa que ele nunca deu. O Francisco come até a mesa. Mas o Miguel também, veja, mas não é mais. Também faz parte da idade. E aí, tem horas que tudo bem. Ah, então beleza, vamos conversar, senta aqui, vem conversar. Vamos comer, é gostoso, olha a comidinha. Tem horas que fala, meu, peraí, eu vou resgatar meu pai aqui. Agora vai Porque lá. faz parte, você vai comer, eu tive que comer, e você vai também comer. Tipo assim, meu, eu não tô encontrando outra saída. Essa saída funcionou pra mim também, entendeu? E Então, assim, sobrevivi, né? e sobrevivi, tô Sobrevivi. aqui, tô feliz, tô fazendo live, rindo e contando dessa experiência. Não Então, é? assim, não é. Eu acho que tem coisas, claro, a gente não pode mais, talvez, voltar numa coisa de, obviamente, de bater, de megas punições, e coisas que no passado eram mais comuns, né? Sim, sim. Mas a gente tem que. Eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito na educação, que quando muda, né, o período ou vem uma frente nova da educação, muitas vezes as escolas ou os educadores, naquela sede de experimentar uma coisa nova, se jogam fora tudo que foi vivido, né? É, E a minha mãe, educadora, ela dizia uma coisa que eu gosto muito. Ela fala: a gente nunca tem que eliminar tudo do passado.
né? Ou tudo do tradicional. A gente tem que ter um outro olhar sobre aquilo e trazer alguns aspectos que valeram, porque sempre tem coisas que valem a pena, Sim, né? sim. Sim. Então, eu acho que isso também serve para as experiências que a gente teve com os nossos pais, com os nossos avós, de trazer, né, ó, o amor exigente, É, amor né? exigente. É lindo, né? Esse amorevolezza. Diz na Itália, numa, na rede salesiana de escola, eles falam em amorevolezza, né? E tem que eu acho interessante, que é o amor com firmeza. Eu gosto disso. Né? Em Aham. italiano seria uma tradução. É ter amor com os filhos, mas ter uma firmeza também, porque essa firmeza com o filho, eu nunca me esqueço, André, rapidinho uma situação como professor, que um aluno, vou contar uma história, um, Claro, alu, pode contar. um aluno meu do quinto ano, ele disperso, brincalhão, terrível, vai, para falar rapidamente. E aí um dia, eu dando aula de teatro do quinto ano, ele queria sair da sala, de qualquer jeito, para buscar alguma coisa, ir no banheiro, fazer qualquer coisa, sair. E ele só causava. E eu falei assim, quer saber? Você não vai sair. Eu falei para ele, você não vai sair, você já ficou, você já saiu outras vezes, você só quer brincar, eu não tô gostando da sua postura, chamei ele para conversar, não estava dando nada certo. Eu peguei e falei, não vai. Fiquei nervoso, falei, não vai sair, você vai ficar aqui. Está muito apertado? Não, professor, é que eu quero pegar uma coisa. Você não vai pegar. Agora é o momento da aula, não tem por isso e tal. Enérgico, aquela firmeza, naquele momento fiquei bravo. Enfim, depois de um tempo, ó, o amor vindo aí, e aí vindo sabateando. Ele veio e falou de novo, veio pertinho de mim e falei, quer saber? Vai lá, vai pegar. Né? E a minha vontade era falar, vai e some, né? Brincando. Mas eu falei, vai, mas volta logo então. Quando ele voltou, Andréia, ele voltou com um ovo de. Era época de Páscoa, com um ovo imenso, me dando e falou, na frente de todo mundo, Progui, eu te amo. André, aquilo para mim, eu entendi aquilo para mim foi um marco, a conversão aí. Foi um marco na educação, de eu perceber que o aluno, especialmente quando ele está nessa faixa, criança, nessa faixa etária de 10, né, aquela fase da latência, eles precisam, eles querem, eles pedem firmeza. É. Eles pedem o nosso papel de respeito. E eu sou todo libertário, eu sou todo. Eu falei, gente, ele quer que eu seja firme, ele me ama deste jeito. Ele Aham. precisa desse lugar. Depois eu descobri que ele não tinha pai, enfim, tinha toda uma história por detrás disso. A mãe era muito. Não estava nem aí para ir, deixava ele fazer o que ele queria. E ele queria aquele professor, ele gostou de que eu fui duro com ele, de que eu tinha que ser firme com ele. Era Sim. esse amor que ele queria. Então eu achei bonito para partilhar aqui, para dizer É, essa porque firmeza. e a firmeza, né? Pode trazer essa segurança, né? A gente às vezes vai julgando uma coisa ou outra só sem buscar uma compreensão maior, né? E o limite, a firmeza, organiza também o sujeito, né? Dá Perfeito. segurança. Então, né, a gente precisa assumir o nosso lugar mesmo, né, de poder olhar para a necessidade daquela criança e dialogar com ela, né, e ver se precisar limite, poder, né, se sentir autorizado para Sim, isso, né? sim. E sempre com essa escuta, né? Essa escuta do filho e essa escuta da gente também, né? Sim, Porque é sim, a sim. escuta da criança, mas escuta daquilo também que a gente sente, daquilo que a gente conhece. Porque querendo ou E não é não, um limite padronizado, né? Porque também sim, depois a gente perfeito. padroniza tudo. Pá. Ah, é do mesmo Isso, jeito, é assim, pá, e não pensa. isso. E não entra na relação, né? Perfeito, perfeito. Então, Porque assim, senão fica aquela regrinha de geladeira, de comportamental, faça isso, faça aquilo. Não, e não é isso. É através da escuta, da troca, que você vai da entender troca. que lugar é esse, né? Que E limite do é esse. sensível, né? Do sentir aquela situação, aquele momento, aquele sujeito e nós, como você está falando, porque fazemos parte, né, dessa relação, né? Muito legal. Vamos ver, né? O tempo está correndo. O nosso papo, É, assim, coisa tá. vai embora. Vamos em Nós estamos indo frente. embora, né? Você já falou um pouco disso, eu nem vou passar. Se modificou, ser pai modificou o seu cotidiano com outras relações. E você está trazendo aqui pra gente, né, como a coisa acontece junto, né? Não tem uma coisa marcada ou isso, aquilo.
Mas Isso. teve alguma coisa que você sentiu que transformou o seu olhar na relação com seus filhos? Ai, não sei, assim, eu acho que tem se transformado. Eu acho que o Francisco, a chegada do Francisco, ele tem modificado um pouco o meu olhar, assim, porque a gente tem também uma experiência quando com um filho, né? A gente tem aquela experiência com aquele filho, apesar dela se modificando e se transformando, quando chega uma segunda, um terceiro, nesse caso um quarto, né? Para uma relação familiar ali, um quarto integrante, no nosso caso, ele vem com um outro jeito, o que é tão belo também, porque mostra também essa subjetividade, enfim, essa beleza das diferenças, né? Mas eu acho que a chegada dele me fez, me faz modificar e repensar o tempo inteiro. E como que eu estou sendo com o Miguel, como que eu tenho que ser com ele, e será que como que eu tenho que ser? Será que eu tenho que ser dessa forma? Então, me traz muitas questões, talvez não respostas ainda, André. Eu não sei se Aham. as respostas também têm que chegar, não sei, mas eu acho que as questões elas me levam para um lugar bastante interessante que eu tenho gostado de estar. Eu me coloco no lugar de aprendiz, que é muito legal, que é muito interessante, mas é muito desafiador, né? Você já trouxe uma resposta, tá? Só deixa eu te contar. Então tá bom. Ah, que bom, então eu respondi. Que é isso, né? Entrar no lugar de questões. É, Enfim. isso, é E de se verdade. relacionar com o mundo e sem precisar ter respostas, né? Isso é muito bom, de não ter uma resposta certa, né? Não É ter verdade. algo para se chegar e viver a relação, né? Então, eu acho que você já respondeu. Sim, sim. Eu acho que viver essa relação, né? Com respeito, com escuta, com troca, porque assim, a Maritê, que é a minha tia, que escreveu uma coisa muito legal, ela falou, ela comentou, ser pai não é ser amiguinho, é ser pai. Mas você sabe que tem horas, isso também para mim é um questionamento, porque tem horas que não é que eu queira ser amiguinho do meu filho, mas que eu vejo ele como eles, né? Agora, o Francisco também, é que agora ele ainda é muito pequenininho nisso. O Miguel tem É, muita essa troca, né? Que ele já tem 6 anos, como meu melhor amigo também, né? E sim. não no lugar de, eu vou então concorrer com os amiguinhos dele. Não, mas como a pessoa que eu vou poder contar para sempre, ele também. De Então é muito troca, né? de troca, que muitas vezes está no lugar de uma amizade também, né? Que a gente, quando... Companheirismo, né? Isso, isso. Então eu gosto também de pensar nisso. Ah, legal, legal. E aqui, né, a gente trouxe uma pergunta, né, que a Mariá, por exemplo, está aqui vendo a gente, já fez vários comentários, né? E agora, enfim, você e a mãe de seus filhos, Mariá, nossa amiga, né, Sim, super do coração. admiradora, adoro vocês, adoro sua uma. Como é a relação de parceria? Eu não quero causar conflito no casal, mas como vocês foram construindo essa relação de parceria Ai, peraí que acho que tá caindo. Tá caindo, caindo. Ai, vamos Os... mudar de pergunta. Tô brincando, olha. É muito legal. Claro que assim, é muito desafiador. A gente vive um período muito difícil, né? Desse período atual, que é com bebê, pandemia, essa história de home office, que é um inferno, que a gente não sabe quando é trabalho, quando é vida particular, quando é nada. Então, isso a gente tá tentando se entender nesse lugar, né? Inclusive, isso é pauta para hoje à noite. Porém, a gente tem uma relação de muita parceria, sempre tivemos, né? A gente sempre dialogou bastante, a gente sempre se entendeu com as nossas diferenças. A gente vem de formações muito diferentes, eu e a Maria, de formações familiares muito diferentes. E isso nos enriqueceu demais, porque é interessante que eu me identifico e aprendo muito com a família dela e ela muito com a minha. Seja gostando ou não, há trancos e barrancos. Mas a gente aprende com as famílias. A gente teve esse momento. Então, a gente foi se encontrando nesse caminho e a gente está sempre tentando se ajudar. Nesse momento atual, eu percebo que a gente é
esse talvez até seja um problema, que a gente vive uma parceria por conta dessa loucura que a gente está vivendo. E aí, muitas vezes, a gente acaba se esquecendo da gente. Acho que isso também faz Sim, parte. Por isso sim, que eu sim. resgato aquela história. Quem somos nós, quem sou eu, quem é ela, quem somos nós enquanto casal, porque o filho pode levar a gente a esse lugar de maneira muito fácil, né? Pode levar. Então, mas tem uma parceria muito bonita, uma parceria de muita verdade, de muito, né? E claro, de muitos erros e acertos. Sim. E é bonito isso que você traz, porque assim, quando os dois pertencem, né, estão atuando nesse lugar, né, nessa constituição familiar, existe aí uma história de cada um, né? E você tem uma negociação nessa história, né? Que você vai trilhando para educar um ser aí, né? Ajudar um ser a se constituir como sujeito, né? E às vezes, não necessariamente a gente vai concordar com tudo, mas como a Sim, gente vai negociando isso e aprendendo, né? É um jogo, porque às vezes a gente pode cair num lugar muito do julgamento e cada vez se afastar mais, porque você não abre isso. espaço para o outro e se afasta, né? Existe o afastamento. Então, como negociar essas histórias, né? Enfim, valores, crenças, né? Numa nova constituição familiar, né? Isso, e assim, mais uma vez, essa troca respeitando a diferença e valorizando a diferença, né? Sim, Porque a gente tem tentado valorizar mesmo essa diferença. O quanto há diferença, a gente diz tanto da diversidade para as pessoas, a gente deseja isso para os nossos filhos, que eles entendam isso, e muitas vezes a gente não traz isso para nossa família, para nossa casa. é, Porque a gente é, quer desse jeito, porque eu fui criado desse jeito, porque eu tive essa formação, porque esse foi o meu valor. A gente não vai deixar isso de lado, porque a gente é isso. A gente sim, é um sim, ser que traz uma história. Mas a sim, gente tem que ajudar os nossos, nesse caso, serzinhos aí, a construírem a história deles. E, assim, vendo essas diferenças, valorizando essas diferenças e encontrando os caminhos deles. Mas apresentando, obviamente, aquilo que a gente acha que é bom, né? é. Enfim. E ter um acordo, né? Ter uma Sim, mesma fala, porque às vezes os dois falam coisas diferentes e a criança vai ficando perdida lá, né? Então, isso. assim, ter um acordo entre os adultos para trazer maior segurança até para a criança, né? E é interessante, né? Porque a gente fala da diversidade, quando a gente vê na prática como que a gente está vivendo essa Isso. diversidade, né? E a gente, é difícil para a gente porque a gente está trazendo, a gente vem dessa história, mas como precisamos voltar o nosso olhar para isso, né? E se Perfeito. perceber quando não está dando espaço para a diversidade, né? É muito difícil isso, mas Sim, é um exercício que precisamos praticar, né? com Para um certeza. mundo E melhor. assim, e também um com o outro, e dar esse toque, né? Ó, cuidado com isso aí. Mas assim, não de um jeito, sei lá, autoritário ou já querendo encrenca, né? Que muitas vezes a gente também é fervoroso, faz parte da vida e dos nossos sentimentos. Mas a gente, olha, isso que você fez, presta atenção, porque a gente tem falado disso. Então, né, vamos ficar atento com isso, também se coloca no lugar. Então, É, esses acertos que a gente vai aprendendo também a fazer com flexibilidade e com respeito, né? é, verdade. Temos duas perguntas, vamos ver. E Ui, seis vamos que temos. minutos. Isso, Cinco eu tô atento. minutos. Eu sou super atento ao relógio, porque eu sei como que é live. Vamos em frente. Vamos em frente? Você acha que dá duas? Vai, manda ver. Últimas. Quais os desafios que você acha, né, que o homem precisa enfrentar em nossa sociedade para viver este lugar de pai? Ah, eu acho que essa história de homem, mulher, isso me irrita um pouco, né? Assim, ai, tem que ter um papel. Eu sei que isso ainda é muito comum. Ai, o homem tem aquele lugar. Eu acho que o homem tem que se desconstruir. Eu acho que o homem ele tem que entender que o lugar dele não é porque é igual, porque tem que competir. Não, porque se você de fato é um pai atuante, se você tá junto, eu me considero é, eu não coloco, assim, com todo respeito às mulheres, a mulher
é a provedora, e eu acho que a mulher tem um papel fundamental. Mas eu me coloco no mesmo lugar que a Maria. Eu não estou me colocando num outro lugar. Porque eu faço as mesmas coisas, a gente está junto. Eu tento, e aí, muitas vezes eu sei que a gente tem um ranço, mais uma vez, de uma sociedade, do machismo, do parque. E eu também, eu carrego isso em mim, óbvio. Mas eu tento sempre me desconstruir a todos os momentos. Então, eu acho que é a desconstrução. É entender que a gente tem um lugar, ser pai tem que ter um lugar de prazer, mas também tem muito desprazer. Tem que entender que esse desprazer e ressignificar esse lugar. Não sei. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é repensar nesse papel de ser homem. Transcender a masculinidade tóxica para criar seres mais plurais. Obrigado, Jura? Luiz Damasceno. Você leu Ai, os meus pensamentos. Olha que ai, maravilhoso. Transcender a masculinidade tóxica para criar seres mais plurais. É isso que eu é acredito. isso. O Luiz é um irmão meu, um irmão. Então ele sabe o que eu penso, é isso. É isso mesmo, maravilha. E, nesse sentido, você acha que é libertador? O quê? Ser pai é libertador? Não, transcender a Ah, tá. masculinidade. Desculpa. Não, Assim, transcender a masculinidade tóxica é libertador, mas é muito difícil, é né? muito. Eu, André, de verdade, vou me colocar num lugar aqui um pouco diferente, porque eu acho que eu faço isso desde que eu sou criança, adolescente, é por isso que eu fui muito julgado na minha vida, e tudo bem, eu acho que faz parte, né? Inclusive, tive isso com familiares, e faz parte por nós ser um homem diferente, por ter um jeito que parece ser diferente, aquela coisa que as pessoas, independente de qualquer outra coisa. Então, eu sempre busquei isso. Então, eu gosto, eu acho libertador, mais libertador ainda, quando as pessoas começam a entender. Quando eu vejo um homem heteronormativo, bem machistinha, conseguindo transcender, ou pelo menos conseguindo julgar menos, ou conseguindo entender o papel deste novo homem. Isso, para mim, é Que libertador. abre, né, as possibilidades dele, né? Maravilha. Isso. Bom, para finalizar, o que mais você acha importante falar para as pessoas que estão conosco sobre paternidade, masculinidade, enfim? Eu acho que ao longo da live eu fui dando algumas eu talvez me tornaria repetitivo agora, mas eu acho que é ser você, né? É ser você, mas sempre com muita empatia, né? Sempre Sim, enxergando o lugar. No caso da família, enxergando o lugar da mulher, enxergando, ou se for um outro homem também pode ser, ou também. enfim, né? Nessas outras situações. Mas eu Sim, quero dizer, enxergar o outro, né? O aquele que está com você. E também dar espaço para enxergar o seu filho e a você mesmo. Eu acho que a gente. E tudo meio equilibrado, que é o mais difícil, tá, gente? É a tal da temperança, né? Eu acho que se a gente encontrar esse equilíbrio, aí vocês me contam se vocês encontrarem, para eu também vivê-lo, tá? Mas, assim, estar em busca disso, né? Dessa escuta, de olhar para o outro, de perceber o seu filho, perceber a sua esposa, perceber quem é você e estar aberto para se transformar, eu acho que talvez seja o segredo do sucesso, que eu não sei se é sucesso, mas ou eu da acho que é bom. felicidade. Da felicidade. A felicidade. Ai, foi muito bom falar com você, Gui. Olha, Eu que sensacional essa agradeço. conversa, né? Foi muito Obrigado. bom estar com todos que nos acompanharam, né, nessa live. Eu acho Muita gente assim, querida, muita gente partilhando coisas lindas, falando muito coisas. E vocês são muito especiais, continuem com esse projeto, arrasem. continuar. E acho que a gente precisa partilhar isso, né, para o mundo, né? Cultivar isso para o mundo. Então, eu vou até pedir para as pessoas, se gostaram, compartilhem para que as pessoas possam se ver, né, ter outras perspectivas desse lugar e poder se transformar e se libertar, né, Guilherme? Muito É bom verdade. conversar sobre isso. Obrigado. Muito bom esse Obrigada. espaço. Obrigado pela valorização